lá, vamos refletir um pouco sobre isso? Então, todos sabemos que a estratégia dos governos em geral tem sido: fique em casa, para evitar que haja um maior número de contaminados que o sistema de saúde não seria capaz de suportar. Todos conhecemos todas essas justificativas. Sabemos também que isso exige que a gente quebre toda a nossa rotina convencional e gere uma nova rotina dentro do ambiente residencial, dentro do ambiente familiar. Temos dificuldades para fazer isso, porque em geral a nossa rotina não foi criada por nós, ela está muito mecanizada, muito sem consciência, ela foi preenchida por necessidades do meio e fomos sendo arrastados. Temos muita dificuldade de tomar as rédeas da nossa vida e agora decidir. Meu dia a dia vai ser assim, porque eu quero. Se aprendermos isso, com certeza vai ser muito positivo, colocará muita consciência dentro da nossa vida. Então há que criar novas rotinas, senão ficamos perdidos aí no meio do caminho. Temos que ter também uma necessidade de uma organização mental e emocional, porque, em geral, não é o problema físico, não é o problema do espaço, é o problema das nossas formas mentais, muitas vezes alimentadas por um excesso de informações não muito saudável, as nossas emoções, os nossos medos que descontrolam tudo e não deixam que a rotina física possa ser organizada. Como ficou a nossa vida a partir da quarentena? Alguns começaram a fazer teletrabalho e isso apresentou alguma dificuldade. Como transferir o trabalho para dentro de casa? Um ambiente que não estava adequado para isso. E isso já gerou um certo atrito. Outros tiveram simplesmente férias forçadas. Ficaram, às vezes, numa situação ainda pior. Eu vejo que o pessoal que está fazendo teletrabalho, às vezes, está um pouco mais tranquilo. As férias forçadas geraram um espaço de ociosidade muito grande que as pessoas não sabem como preencher. Não estão acostumadas a organizar a sua própria vida. Estão acostumadas a receber esses imperativos de fora, através das demandas da sociedade. Não estão acostumados a ter as rédeas da sua vida inteiramente na sua mão, as rédeas do seu tempo inteiramente na sua mão. Isso é um outro problema. Crianças em casa, isso também, quem tem crianças dentro de casa ficou um pouco confuso, porque na verdade não está acostumado a conviver tanto tempo assim, dentro do dia, na sua vigília, com as crianças. Que as crianças também estressam, elas querem atenção o tempo todo e não sabem organizar, às vezes, os pais, nem a sua própria rotina, que dirá uma rotina para as crianças. Isso acaba sendo estressante para todo mundo. Convivência familiar em espaços pequenos, também isso, ainda que o espaço seja maior, mas dependendo do número de pessoas que estão ali, às vezes as pessoas se sentem sem privacidade, sem liberdade, começam a ficar incomodadas umas com as outras, começam a aflorar conflitos. Todos esses são elementos que nós estamos convivendo com eles nesse momento. E ainda há os solitários, que estão sozinhos dentro da sua casa. A falta do contato físico e às vezes a mera conversa para eles não supre essa necessidade. Esse tempo disponível não programado, há que programá-lo. Há que saber organizar o seu tempo. O prejuízo financeiro também é um outro elemento complicado. Há que saber organizar as suas finanças de uma maneira que você possa ter o mínimo gasto e uma sobrevivência em condições de controle o máximo possível, e só o fato de ter que baixar um padrão de consumo, ter que diminuir um padrão de, digamos assim, variedade de alimentos, ter que viver de uma forma mais restrita, isso muitas vezes já é um fator desestabilizante. Falta de contato físico, como falamos. O trabalho da casa, isso é uma outra coisa interessante. Às vezes somos estranhos para a nossa casa. Temos lá um funcionário, uma funcionária que vem, cuida daquilo para a gente, passamos o dia inteiro fora, não sabemos o trabalho que dá manter a nossa casa em boas condições, não sabemos o trabalho que dá fazer uma refeição simples para nós mesmos todos os dias. Quando se está sozinho, então é complicadíssimo ter ânimo para fazer essa refeição simples para você mesmo todos os dias. E às vezes nós, que estamos acostumados a estar sentados no escritório fazendo um trabalho mecânico, na primeira faxina ficamos esgotados. Não temos a forma física para isso. Isso é um outro fator complicador também. Preocupação com a proteção de si mesmo e da sua família, o medo. A gente às vezes chega quase que uma neura. Por onde pode entrar vírus nessa casa? E os filhos, e a esposa, o esposo, os pais, como eu vou proteger esse pessoal? A um tal ponto que às vezes isso pode gerar um aspecto muito preocupante de estresse psíquico.
Consequências da mudança da rotina, como estamos em relação a isso? Em primeiro lugar, acontece muito, eu tenho visto uma queixa constante disso, a inércia, a letargia. Aquela falta de motivação para levantar da cama pela manhã. Os dias ficam todos iguais, não vale a pena, tem nada para ser feito. Principalmente quem está só, muitas vezes sofre disso fortemente. Às vezes em grupo, uns estimulamos aos outros, mas pode acontecer de todo mundo cair na mesma letargia também. Achar que a vida não vale a pena dessa forma, desanimar. E isso é um processo também bastante complicado. Medo de perda da saúde, da vida, medo de perda do padrão de vida, do emprego, sei lá. E esse medo constante, vocês percebem que isso vai liberar em nós um hormônio, que é a adrenalina, que é um hormônio feito só para momentos de risco, para que você possa decidir como se proteger ou correr do perigo, isso despejado no seu corpo o tempo todo, por um tempo prolongado, é uma loucura os danos que pode gerar. Então, o medo prolongado é um fator de desgaste muito grande, inclusive da saúde física, debilita até a imunidade. A irritabilidade que vai dando, porque a gente começa a gerar uma expectativa que não é cumprida, uma ânsia de fim que não chega, isso pode nos deixar estressados, e a baixa tolerância com os problemas familiares, com os defeitos dos outros e às vezes até com seus próprios defeitos. O excesso de contato com o outro e até consigo mesmo, que você não está acostumado. Está acostumado a ser puxado para fora pelas circunstâncias à tua volta. Não está acostumado a estar com um contato tão íntimo e tão prolongado consigo mesmo. Essa falta de autoconhecimento, de autodomínio, nessa hora gera um efeito terrível de desgaste. Tristeza, depressão, angústia, estresse, ansiedade, sensação de perda de identidade. E nós vivemos um pouco essa sensação também de perda de identidade, porque a nossa identidade está calcada em papéis sociais e não em princípios e valores e uma identidade íntima que nada nem ninguém pode tirar de nós. Eu sou a pessoa do carro vermelho que para em tal vaga, trabalha em tal sala, tem tal cargo, tem tais subordinados, tem tais chefes. Eu sou a pessoa que vai ao teatro durante tantos dias do mês e as pessoas me veem lá, acham que eu sou culta. Eu sou esses papéis sociais. Você me tirou tudo, eu não sou ninguém. Você me tirou a minha farda de alferes. Quem sou eu sem ela? Isso também é uma consequência muito forte de falta de vida interior, que provoca uma grande desestrutura. Como nos posicionar? Que nós poderíamos refletir a partir de todos esses fatores? Nós trazemos aqui algumas sugestões importantes. O estoicismo, que é uma corrente filosófica que tanto temos falado, ele vai colocar uma dupla condição para que o homem não seja tão frágil e não se abale tão facilmente. O que depende de mim e o que não depende de mim. Todas as circunstâncias do mundo, todas as vontades alheias, todos os ciclos da natureza, nada disso depende de mim. Depende de mim a resposta que eu dou a essas coisas. E os estoicos aconselhavam que nada que não depende de você te afete causando tristeza ou euforia. Que a fonte da tua alegria e da tua tristeza seja apenas aquilo que depende de você, ou seja, a forma como você responde às circunstâncias. Bom, a situação está tão dura, está tão difícil, mas eu tenho me saído bem. Eu tenho encontrado uma forma de respeitar a mim mesmo, de criar uma rotina sadia, tenho pensado nas pessoas, tenho tentado ajudar. Isso me deixa bem, porque tudo que dependia de mim está bem feito. Isso é alegria. Eu falhei naquilo que dependia de mim. Só daí deve vir a verdadeira tristeza. Eu tive êxito naquilo que dependia de mim. Só daí deve vir a verdadeira alegria e, consequentemente, a felicidade. Se pudéssemos entender e testar esse critério estoico, seria maravilhoso para esse momento. Não rejeitar a experiência que nos coube viver, sem pensar em muita teoria da conspiração, muita loucura, mas parece que o que acontece ao homem é aquilo que é próprio do homem. Que a lei da necessidade atrai para nós experiências que necessitamos. Nesse caso, que a humanidade, por muito dura que seja, de alguma forma necessitou passar. Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem, dizia o imperador estoico Marco Aurélio. Então, por alguma razão, nós necessitávamos passar por isso. De tal maneira que, se passarmos bem, se tirarmos disso todo o benefício que a experiência
pode oferecer, não só chorarmos pelos prejuízos, mas recebermos de braços abertos os benefícios, talvez saiamos daqui para uma rotina de muito mais nível do que a anterior, estabelecida com mais consciência, de maneira mais humana. Ou seja, aceitar aprender com a situação, aceitar ver o lado positivo da situação. É muito interessante. Saber que tudo passa, ou seja, que as coisas são transitórias. Existem muitas fábulas, contos orientais que falam sobre isso, sobre a transitoriedade das situações, tanto aquelas que trazem alegria quanto aquelas que trazem tristeza. E o mais importante é a consciência desperta que atravessou todas elas e aprendeu com todas, com aquilo que trouxe alegria e com aquilo que trouxe tristeza. Um dos atributos do ser humano é exatamente a capacidade de aprender até quando as coisas não dão certo, aprender até nos fracassos e não apenas no êxito. E isso vai fazendo com que nós sejamos tão capazes de consolidar um aprendizado, tão capazes de construir uma resposta adequada às coisas. Muitas vezes mais no plano físico do que no metafísico. Temos que transplantar isso de um plano para o outro. Soubemos irrigar desertos, drenar pântanos. Psicologicamente deveríamos ter essa prontidão, essa presteza e essa imaginação diante das nossas adversidades particulares e coletivas da humanidade, de nível psicológico, mental, físico, em todos os planos. Tendemos a reclamar sempre. Isso é uma outra coisa curiosa. Nós temos um hábito psicológico de nunca achar que o momento atual é perfeito. Você está no seu trabalho, nossa, como esse ar-condicionado está forte. Que insensatez deixar esse ar-condicionado. Eu olho o pó que esse ar-condicionado gera, isso me dá uma alergia terrível. Você está na rua, nossa, que calor horroroso. E essa cidade engarrafada desse jeito, eu tenho que passar por esse calor. Que insensatez não ter mais vias que evitem que a gente tenha que ficar parado nesse calor. Você está em casa, nossa, que dia quente, que dia frio, que dia chuvoso. Nós temos o hábito de procurar defeito em tudo. Nós nunca nos sentimos tão confortáveis assim. Portanto, pode ser que esse momento não tenha tantos defeitos assim. Mas o teu hábito de procurar o defeito em tudo esteja piorando a situação. Ah, mas eu estou encarcerado. Para olhar a sua vida normal. Quanto tempo você dedica a andar pela natureza, a ter um contato com a natureza, a ter uma reflexão que te leve a pensar fora da caixinha? Você vive encarcerado, meu caro. 8 horas dentro de um ambiente de trabalho, depois se tem um curso universitário, alguma coisa, são 4 horas ali dentro daquela salinha, depois vai para casa, sei lá quantas horas dentro daquela casa, ou seja, você está sempre encarcerado, tanto do ponto de vista físico, só que são uns cárceres assim diversificados, mas não muitos, quanto do ponto de vista psicológico. Pensando nas mesmas coisas, falando as mesmas coisas, buscando as mesmas coisas. Muito pouca liberdade nós temos em geral. Portanto, não podemos tanto lamentar a perda de uma coisa que nunca tivemos. Isso é insensato. Não se pode perder aquilo que você nunca ganhou. Ganhar a liberdade é bem diferente do sair da quarentena. Bom, alguns conselhos básicos, simples. Você está em casa? Mantenha uma rotina. Uma rotina consciente, criada, atendendo a todas as suas necessidades. Então eu tenho tempo para o meu trabalho, vou selecionar um cantinho da casa, muito pequenininho que seja, e vou combinar com as pessoas da casa. Nesse horário vocês não vão lá. Ah, mas eu tenho crianças em casa, já já vamos falar sobre isso. Você tem que criar rotinas para as crianças também e ensiná-las a como obedecê-las. Evitar estar dentro de casa, por exemplo, uma das coisas que gera um estado psicológico terrível é a tal da síndrome do pijama. Eu vou para o trabalho, eu vou colocar uma roupa adequada para o trabalho. Pijama é só para dormir. Cada ambiente onde eu estou fazendo uma coisa, portanto, a roupa adequada para aquilo. A casa organizada ao máximo possível e dentro daquele espaço, desse palco pequeno que você está circulando, você faz o seu show da melhor maneira possível. Porque, de qualquer maneira, o palco da vida nunca é tão grande assim. Muitas vezes passamos a nossa vida inteira girando em torno do mesmo ponto. Ou seja, o palco que a vida nos deu, vamos dentro dele desempenhar o nosso papel da melhor maneira possível. Bom, prejuízos financeiros. Nós temos que parar
de estar apegado a hábitos normais, comuns da nossa vida, e pensar como ser econômicos mesmo. Bom, preciso ir de novo ao supermercado? Não, vamos ver se eu vario com aquilo que eu tenho. Eu preciso tanto assim de tanta coisa? Não, vamos ver se eu consigo fazer o melhor possível com aquilo que tenho. Se prolongo o prazo das compras, se gasto o mínimo possível. Não vá liberar as suas angústias entrando para comprar 1000 coisas pela internet que você não necessita. Ou seja, ter uma certa consciência de que nós passamos por um momento financeiro delicado, fazer economia. E pensar um pouco também no outro. Isso é uma coisa muito interessante, porque isso alivia em muito as nossas angústias. Será que eu tenho um dinheirinho sobrando para aportar a alguma instituição que está fazendo alguma coisa, dando cestas básicas, dando marmitas, dando alguma coisa? Sem sair de casa, eu posso fazer alguma coisa assim. Posso reservar um dinheirinho para que o drama financeiro do outro não seja tão grave assim, já que o meu não está tão agressivo, está dando para manter. Eu posso pegar aí, cortar uma gordurinha e ajudar alguém. Com certeza isso vai te fazer sentir muito melhor. Ou seja, organização do espaço, organização financeira, organização do tempo, organização da rotina de todos os moradores da casa. Então é muito interessante quando nós começamos a colocar na nossa rotina um elemento, como estabelecer laços, como ajudar para que todos saiamos dessa juntos. Solidariedade agora é uma questão de sobrevivência. É uma obrigação sempre, mas agora é uma necessidade e premente. Em relação a entreter os filhos, você pode estabelecer uma rotina para os seus filhos. Eles querem a sua companhia, você pode explicar. Pode fazer um sistema de revezamento, onde cada hora que eles te deixam trabalhar, depois você tem uma meia hora para estar com eles. Se é um casal, reveza isso. E ensina eles, coloca tarefas e ensina eles a terem também uma disciplina. No meio disso, coloca também a brincadeira, coloca alguma coisa para eles fazerem, cria uma rotina para você e para eles em encaixe. Olha, 1 hora você me deixa trabalhar, depois disso, papai, mamãe tem um tempo para você. Você respeita o meu horário, eu respeito de você. Ou seja, vamos ter uma meia hora, 1 hora brincando. Ah, mas isso não vai me deixar fazer nada durante o dia. Vai sim, o seu dia está longo. Você vai entremeando as necessidades deles com as suas e no final está todo mundo bem. Tem que entender que há necessidades além das suas dentro da casa. Como é que vamos ser solidários com os outros se não somos dentro de casa? Com os nossos próprios filhos. Eles também têm as suas necessidades, também estão estressados. Então, encaixar como os dentes de uma engrenagem as suas necessidades nas necessidades deles e ir alternando horários. Eles vão aprender que tem que respeitar a necessidade do outro para que a deles também seja respeitada. Isso é aprendizado, isso vai ser bom para eles. Conviver com as pessoas em casa. Isso é muito importante, que por muito pequeno que seja o espaço, deixe as pessoas terem um pouco de solidão. Deixe as pessoas terem privacidade. Ah, nós moramos num apartamento de 1 quarto e somos 2 pessoas. Olha, um fica no quarto, outro fica na sala um tempinho. Dá privacidade, dá espaço para o outro, dá o direito a um pouco de solidão. Cuidado, porque muita proximidade forçada e um certo desequilíbrio emocional, isso pode ser um foco de atrito violento. Isso pode gerar um incêndio no relacionamento. Portanto, caros, sobretudo casais que são muito propensos a isso, não é momento para lembrar de mágoas do passado. Não é momento para discutir relação. Não tornem as coisas mais complicadas. Nada que é conflitivo tem que entrar nesse bendito ambiente da quarentena. Isso é um laboratório onde nós estamos aí para dar o nosso melhor, para sairmos vitoriosos do outro lado. Então, não criem tensões desnecessárias. Ah, 2 anos atrás você fez tal coisa comigo. Não existe nada. Não traga conflitos, não traga mágoas, não traga cobranças, nem discussões de tipo nenhum para dentro de um ambiente que por si já é delicado. Deixe isso para lá, fora. Não é hora para isso. Esse acordo mútuo e consciente de todos os integrantes do grupo é muito importante. Atento aos sintomas de pânico. Aprenda a olhar mais para você mesmo, se observar. Bom, eu tenho o hábito de assistir esse noticiário todos os dias. Esse noticiário, como eu fico assim que eu desligo? Dá uma pulsação mais acelerada, fico mais irritadiço, baixa as minhas esperanças. Olha, talvez você possa se informar do fundamental de uma maneira mais amena, menos comentada, com menos imagem.
Às vezes, sem imagens, se você lê um noticiário só pela internet, isso te choca menos. Você não precisa desse impacto emocional todo para ficar informado. Informado é saber números, descobertas positivas, sobretudo, o básico. Não vá atrás de coisas que vão te induzindo a um estado de pânico. O medo acumulado acaba gerando pânico, e pânico significa você perder as rédeas da sua psique. E isso é terrível, o que provoca em você mesmo e o que provoca no grupo no qual você está. Certo? E muitos grupos familiares hoje estão vivendo isso, tendo que lidar dentro de um ambiente restrito com um familiar que entrou em pânico. Começa a desenvolver sintomas que começam a ferir todo mundo. Além da quarentena, ainda temos que lidar com isso. Então, cuidado, auto-observe-se. Veja o efeito que as coisas estão produzindo em você. Isso, não assisto mais esse noticiário. Eles apelam demais, mostram imagens demais, e isso aí não me faz bem. Cuidado, usem de discernimento. Já houve uma época que a gente dizia, existem informações oficiais e existem informações que são fake. Essa fronteira já não existe muito clara hoje em dia. Fake está para todo canto. E só quem vai fazer essa separação é o teu bom senso, é o teu discernimento. Você tem que saber isso através do efeito que provoca em você. Pelas vossas obras os conhecerei. Aprenda a ver aquilo que está te induzindo ao pânico e corte. Evitar a inércia, como nós já falamos. Existe, hoje é muito comum dentro da internet exercícios para você fazer em casa. É bom que dentro dessa nova rotina você tenha um tempinho para um exercício físico, é bem interessante. É bom você ter um exercício mental também. Lembra aquele hábito de leitura que a gente estava perdendo? Pegar um bom livro. Eu estou com uma dificuldade de concentração, muito tempo que eu não leio. Insiste. Lê uma página, amanhã você lê duas, depois de amanhã você lê três. Começa a retomar o hábito da leitura. Quem sabe você consegue readquirir isso? Nós estamos sendo invadidos por tanta coisa fácil, mastigada, essa explosão audiovisual à nossa volta. Perdemos o hábito da leitura. Volta a ler, insiste, vai aos pouquinhos. Isso é uma ginástica mental também muito boa, muito saudável. Bons livros, evidentemente. Assim como você não se alimenta de qualquer coisa do plano físico, também não o faça no plano mental. Mesmo o filme que você assiste, que pode ser interessante, percebam, algo que é bom em situações normais não é indicado num momento como esse. Pode ser aquele filme maravilhoso, mas um filme onde tem pestes, guerras, termina todo mundo morto, para esse momento, não. Filmes que levem a uma reflexão, filmes que falem um pouco da beleza da vida, falem um pouco do ser humano, filmes que tenham conteúdo, mas nada que passe uma dramaticidade adicional àquela que a vida já está te dando. Portanto, até a seleção das coisas boas tem que ser feita. Informar-se o suficiente. Não tem necessidade de ficarmos acumulando tantos meandros e detalhes. Se nós não somos profissionais de saúde, o que precisamos saber? Houve uma descoberta de uma vacina? Houve uma comprovação de um medicamento eficaz? O número como é que está? Está estabilizando? E pronto! Detalhes de quem morreu, como morreu, por que não morreu, o que aconteceu. Chega! Isso não te beneficia em nada. O bem é aquilo que é necessário para que o homem se consolide na condição humana. Isso é platônico. Cuidado! Tem certas coisas que talvez fossem boas para a atualização de um profissional de saúde, para você são desnecessárias, são tóxicas, não fazem bem. Defina claramente qual é o tipo de informação que você quer ter e por quê. Por que a quer? Cuidado com a morbidez. Resumindo os conselhos que demos. Estar ativo física e mentalmente, um bom conselho aí também é aprender coisas novas. Existem pessoas na internet oferecendo de tudo e eu acho isso muito bonito. O cidadão sabe fazer crochê, está lá na internet ensinando o seu pontinho de crochê. O outro sabe fazer um bolo, está lá na internet ensinando a fazer bolo. E as pessoas às vezes menosprezam essas iniciativas, isso é lindo. É uma pessoa que está dentro de casa, não faz só o bolo para ela, está querendo ensinar para todo mundo, está pensando na angústia do outro. Aprenda alguma coisa nova, isso também é uma coisa muito boa. E se você sabe alguma coisa, ensine. Saiba lidar com as crianças. Respeite também o estresse e a quebra da rotina delas, como já falamos. Comunique-se com as pessoas queridas. Todo aquele que você desconfia que possa estar solitário, não possa estar muito bem, tem uma rotina de ligar para as mesmas pessoas e para algumas diferentes.
para amigos, para pessoas que você não vê há algum tempo. Como você está, fulano? Firme aí? Estou contigo. Aquela pessoa que há muito tempo você não fala, entre na vida das pessoas para dar uma checada se elas estão todas bem, se estão precisando de ajuda. Pensar mais no outro. Isso é um conselho que eu acho que fecha, porque é maravilhoso. Helena Blavatsky, que recebia todos os seus ensinamentos, era uma aprendiz de determinados mestres orientais, ela dizia: quanto mais eu penso em mim, mais esqueço do mestre. Quanto mais penso no mestre, mais esqueço de mim. O mestre nessa situação é a solidariedade, a fraternidade, a busca de empatia, de sairmos dessas juntas. Isso é o mestre. Quando você pensa nisso, você esquece de si próprio. Esquecer de si próprio de vez em quando é bom, senão você fica se vitimizando, fica com pensamentos catastróficos, daqui a pouco está desenvolvendo sintomas psicológicos de doença, isso é uma loucura. Então, cuidado, não pense tanto em si próprio, no seu próprio sofrimento. Lembre um pouco do outro. Cada vez que quiser se virar de maneira meio mórbida, meio vitimista, pense no outro. Fulano, será que está bem? Fulano que trabalha para mim, será que está tendo comida na casa dele? Fulano que é o porteiro do prédio? Fulano que mora em tal lugar? O comerciantezinho ali da esquina, como é que será que ele está? Se tiver como entrar em contato, entre. Se tiver como ajudar, ajude. Quanto mais você pensar no outro, melhor você ficará. E você vai perceber uma coisa maravilhosa que na nossa rotina louca tínhamos esquecido, que a solidariedade nos alimenta psicologicamente. Não existe nada melhor para a saúde mental do homem do que a prática do bem. Isso para mim é um axioma. Você vai perceber que compensa todas as dificuldades. Hoje eu minimizei a dor de alguém. Isso dá uma estabilidade emocional fantástica. Experimente. E isso nos faz crescer. Bom, concluindo, isso é o que eu gostaria de trazer para vocês. Eu fecho com uma frase que diz: a felicidade se mede em termos de qualidade de vida interior. E é assim mesmo. Desenvolva uma vida interior que te torne mais humano, que interaja de forma mais humana com o meio. E isso vai te fazer sair disso muito maior do que você entrou. Eu espero que nós possamos sair juntos, mais juntos do que nunca, e maiores. E me coloco à disposição, porque isso também me faz bem. Procurar estar à disposição e percebendo, tentando pensar como eu posso ser útil para que você fique bem no meio disso tudo. Convido você a vir comigo fazer a mesma coisa. Eu adoraria aprender como é que você faz aquele bolo. Por que você não me mostra? Muito obrigada.